boa noite a todos. É isso aí, estamos começando a nossa Sala Live especial, nossa Sala Live extra. Lembrando que ontem, né, todo domingo, a gente realiza a nossa Sala Live por conta de imprevisto, a gente não conseguiu fazer. Então eu estou fazendo aqui essa Sala Live extra, tá? Até como compromisso de toda semana a gente ter essa recorrência, essa consistência. Muito boa noite, Mário. Muito boa noite a todos, tá? Até a gente está aqui no nosso escritório agora, então a gente vai fazer simplesmente aí passar os principais recados, principalmente para a gente ter esse compromisso com todo mundo, tá? Então muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a nossa Sara Live especial. Lembrando que a gente está montando uma agenda muito bacana nos próximos dias, e a gente vai aqui, principalmente hoje, tirar as principais dúvidas, tá bom? É isso aí. Então até tem muita gente que fala assim, pô, a gente só começa a semana realmente quando tem Sara Live. Então a gente começa a semana a partir dessa segunda-feira, tá? E lembrando também que a gente teve aí a gente vai falar um pouco de algumas ações, mas a gente não tem nenhuma grande preocupação agora no curtíssimo prazo, tá bom? Então vamos me falando se o áudio tá ok, se tá tudo certo, se tá todo mundo me ouvindo. Mandem aqui as sugestões de temas, tudo bem? Moraes Oliveira, Contabilidade, muito boa noite a todos. Monique Dalmazo, muito boa noite a todos. Júnior, é isso daí. Mandem suas dúvidas, avise todo mundo que a gente está aqui na nossa Sala Live extra, e a gente aqui vai passar alguns recados e também vai fazer muita interação hoje. Depois, no domingo que vem, a gente volta normalmente às 9h30, como normalmente nós fazemos, tá bom? Então mandem suas dúvidas, aqui vale qualquer dúvida, lembrando que a Sala Live ela é aberta para todo mundo, tá? A gente passa aqui sobre o cenário econômico, a gente passa as grandes oportunidades de investimento. Já tem muita gente tendo ótimos retornos em investimentos, principalmente para quem acompanha a Sala Live todos os domingos, tá? Hoje, especialmente nessa segunda-feira, tá? E lembre também, não esqueçam de dar esse like aqui, o likezinho, o coraçãozinho. Pode apertar, segurar o like, que realmente isso faz diferença, principalmente para o Instagram, reconhecer que é um trabalho de qualidade que está chegando a mais pessoas, beleza, pessoal? Então é isso aí. Ó, a família Perillo, a Elisa, muito boa noite a todos, tá bom? Vamos já direto aos pontos aqui, tá? A gente vai falar aqui hoje particularmente reforçar um case de small cap, que acho que todos os membros do projeto já receberam um relatório na sexta-feira, a gente ia comentar na Sala Live de domingo. A gente vai reforçar, falar um pouco do potencial desse ativo. Tá, hoje foi um dos maiores destaques de alta de novo, né? Foi o maior destaque na sexta-feira, foi o maior destaque de alta hoje novamente, não estou falando de Ibovespa. Por isso que é muito importante, pessoal, entenda que a sua carteira de investimentos não é Ibovespa. Se você está investindo no fundo, você vai ter oportunidade de investir nas maiores ações, tá? Eu particularmente, eu acho que nem vale a pena você investir, por exemplo, num fundo que é atrelado ao Ibovespa. Hoje a gente ainda tem alguns bilhões de reais alocados em fundos que cobram altíssimas taxas de administração e, sinceramente, se for para investir em Petrobras, em bancos, deixa que eu faço. Não precisa me pagar 2% para um fundo de taxa de administração para fazer uma alocação em ações que eu mesmo posso fazer, tá? Então, acho que cada vez mais as pessoas, investidores, vão procurando alternativas e acho que vão tendo retornos melhores que muitos gestores por aí. Esse é o nosso objetivo lá no projeto Small Cap Exponenciais, esse é o nosso objetivo aqui na nossa Sara Live, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, já a gente fala sobre um pouco do setor. Então, deixa eu só responder, antes de entrar na Sara Live, vamos responder aqui a primeira pergunta do Lucas, tá? O que explica essa porrada para baixo no setor de varejo? Pessoal, não tem nada acontecendo no setor de varejo, não precisa sair vendendo, tá? Por isso que, assim, sempre dentro de uma carteira, isso acontece muito no projeto Small Cap Exponenciais. A gente tem lá uma carteira bem diversificada, todas as ações vão subir junto? Não. Vai chegar um dia, talvez na maior parte dos dias, em que a gente vai ter metade dos papéis subindo e metade dos papéis caindo. Qual que é o grande segredo? Que os papéis que estejam subindo subam muito mais do que a média, que os papéis que estejam caindo pouco, tá? E que o peso seja realmente muito bem balanceado, tá? Então, por que a carteira do projeto está indo tão bem esse ano? Porque é uma carteira extremamente agressiva e a gente foi fazendo esses rebalanceamentos ao longo do ano. Por isso que o resultado está tão forte assim. Lembrando que
Depois a gente vai atualizar todo mundo. A carteira do projeto até o começo de novembro estava acumulando, ao longo desses últimos 7 meses, uma valorização de quase 100%, contra mais ou menos 50% de retorno aí dos principais índices, né, o Ibovespa. Dá para fazer isso? Dá, mas precisa conhecer muito. Não adianta entrar só na Sara Live e falar, Marco, qual que é o call, tá? Provavelmente você vai tomar a decisão errada. Não, precisa estudar muito, conhecer como é que funciona todo o portfólio. Então, o que está acontecendo com as ações do varejo particularmente? Elas subiram muito ao longo do ano, muita gente aproveitou, muita gente surfou, não foi só Via Varejo, Magazine Luiza, B2W, o setor inteiro se valorizou, principalmente ali no momento da pandemia. E agora está acontecendo esse movimento de rotação, né? Sai um pouquinho do varejo, reduz, não tem notícia ruim. Vocês viram hoje os números da Black Friday para Via Varejo, para Magazine Luiza, foram muito bons, só que são empresas negociadas a múltiplos muito altos, muito caros, e aí o investidor aproveita para realizar um pouco de lucro, sai um pouco dessas posições e troca um pouco para as opções um pouco mais baratas, que ainda estão descontadas, né, que ainda estão com múltiplos muito baixos, numa avaliação muito baixa. Tá? Então é basicamente isso que está acontecendo, tá bom, pessoal? Nenhuma notícia ruim para o varejo. Pelo contrário, Marco, a Via Varejo caiu 15%, eu acho que dá para aumentar a posição. Caiu 30%, vai abrir uma bela oportunidade de compra nesse ativo, tá bom? Precisa acompanhar muito de perto esse tipo de desempenho das ações do setor como um todo, principalmente Via Varejo, que é uma das melhores posições, ainda a gente vê a ação mais descontada do setor, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma leitura aqui, que a gente já vai passar aqui. Lembrando, pessoal, que todo dia de manhã a gente está lá no canal da BMC News. Não deixe de acompanhar ao vivo no YouTube. A gente continua crescendo todos os dias. O que é a BMC News? É a maior TV do mercado financeiro do país. Por enquanto a gente está no YouTube, mas em breve a gente vai estar em mais canais e você vai poder acessar em diversas plataformas, tá bom? Então a gente por enquanto está no YouTube e também no bmcnews.com.br, tá? Você pode acessar lá diretamente também na nossa plataforma, mas daqui a pouco você vai poder acessar BMC News das 9h45 da manhã até as 6 horas. A gente está montando essa grade, a maior TV aberta para todo mundo do mercado financeiro, com todos os grandes profissionais de investimento, tá bom? E lembrando também que lá no Sara Invest, anota aí, pessoal, sarainvest.com.br, lá está o link da pré-inscrição para a nova turma do projeto Small Cap Exponenciais. Marco, quando que vai abrir a nova turma? Se eu deixei meu nome lá, já estou inscrito? Não, mas praticamente a sua vaga está garantida, tá? Então a sua vaga, a gente vai abrir a inscrição agora no começo do mês de dezembro, na primeira quinzena de dezembro a gente vai abrir, muita atenção, mas se o seu nome estiver lá no sarainvest.com.br, praticamente a sua vaga está garantida. Então a gente vai chamar por ordem de chegada nessa lista VIP. Então deixa o seu nome lá. Lembrando, o que é o projeto Small Cap Exponenciais? É uma mentoria contínua. A gente todos os dias, o dia inteiro, né, tá interagindo com todos os membros. Então, geralmente todos os membros do projeto mandam dúvida para o canal corporativo ou nos grupos de interação e a gente responde para todo mundo. Marco, o que está acontecendo com esse papel? Você acha que vale a pena entrar ainda? A gente tem uma equipe muito grande por trás que nos ajuda. A gente tem uma carteira recomendada, sim, do projeto Small Cap Exponenciais, está indo muito bem. É uma carteira muito agressiva, que a gente procura retornos acima da média, tá? Além da carteira recomendada, a gente tem pelo menos sempre um relatório por semana de recomendação. Sempre é um relatório para os membros do projeto, então a gente nunca publica. Só os membros têm acesso a esses relatórios. Tem a parte de curso também. Marco, eu não sei o que é EBITDA. Tá lá tudo na plataforma, explicação sobre análise fundamentalista. Todos os meses a gente se encontra pelo menos 2 vezes por mês em lives exclusivas, tá? Uma live de carteira e uma live de perguntas e respostas. Além de sempre a gente tenta trazer uma live exclusiva para o projeto. Empresas, investidores. Esse meu amigo que ia vir na Sara Live ontem, e a gente deve trazer ele muito em breve, já fez uma reunião exclusiva, eu queria que todo mundo conhecesse ele. Ele é um grande investidor na Bolsa, conhece muito de análise fundamentalista, vai a fundo nos cases, tá? Além de todo sábado a gente passa uma recomendação de leitura para sempre melhorar o conhecimento dos membros do projeto, além dos grupos de interação, onde os membros ficam interagindo principalmente ao longo do pregão,
trocando ali experiências em relação ao investimento em ações, tá? E tudo que for para melhorar o conhecimento dos membros do projeto, a gente sempre procura fazer, seja tributação, legislação, a gente está sempre discutindo os cases, além também das nossas imersões. A gente faz visita aos cases que nós investimos. O último que fizemos foi JHSF, foi muito legal. Já fizemos com Sinca, já fizemos com case que não entrou na carteira, por exemplo, o Banco BMG, já visitamos a Santos Brasil, já visitamos alguns cases, tá? Isso é exclusivo dos membros do projeto. Que a gente quer criar uma nova geração de investidores, mas com muito conhecimento, mas que também que traga belíssimos retornos, e os retornos já estão aparecendo. Alguns membros do projeto já tendo mais de 100% de ganho nesses últimos meses, tá bom? Então, de novo, sarainvest.com.br, deixa seu nome lá, que seu nome está garantido para a próxima turma, tá bom? Senão, quando abrirem as vagas, tem uma chance muito grande de você ficar de fora. Então, corre lá, sarainvest.com.br, depois eu deixo o nome para todo mundo, tá bom? Quais mais são as perguntas? Mário, obrigado pela feedback, a equipe é sempre atenciosa. Lembrando, eu estou muito ativo no projeto, mas a gente tem uma equipe grande de atendimento, né? A gente está trazendo mais analistas, então a gente também está reforçando o time, principalmente para ter um projeto que a gente consiga atender com muita qualidade, de uma forma muito rápida, muito dinâmica. O mercado exige muito isso, mas principalmente que seja muito também assertiva. Lógico que a gente vai acertar, a gente vai errar, mas quanto no histórico a gente tem acertado muito mais do que errado, e os resultados têm aparecido, têm sido muito bons para todos os membros, tá bom? Deixa eu ver, a Furlane está sempre na lista, ela já falando, e como o Mário falou, o Alex é o top das galáxias que sempre nos ajuda. Beleza, pessoal? Então esse era o recado que eu queria passar para vocês em relação aos projetos Small Cap exponenciais que abre a nova turma no começo de dezembro, mas não esqueçam de garantir a sua vaga no sarainvest.com.br, tá bom? Esse é o recado que eu queria trazer para vocês. Lembrando que depois a gente vai fazer um balanço do que foi o mês, mas eu tenho um gráfico aqui, que é um gráfico que toda Sara Live, né, eu mostro para vocês o gráfico da semana, tá? O JV Lima, acho que muita gente perguntando sobre Oi. Vou deixar anotado aqui Oi, depois a gente fala de Oi, tá? No finalzinho a gente fala sobre a Oi. Mas tem um gráfico aqui, depois eu vou mandar aqui no Telegram, aqui no Instagram, que é um gráfico feito pela CNN, que ele mede um pouco o tamanho do medo, um pouco o tamanho do otimismo, né? Por que isso? Porque esse é um gráfico feito pela CNN, que chama-se Fear and Greed, não sei se todo mundo conhece ele, e a gente está no maior patamar de otimismo nos últimos anos, tá? O que acontece? Não quer dizer que a bolsa com isso vai continuar subindo para 130 mil pontos, e não quer dizer que, por exemplo, com esse gráfico a gente vá para 50 mil pontos. Eu acho que nenhum dos dois deve acontecer. Mas sempre quando a gente bate ali um topo histórico, né, ou seja, está todo mundo muito otimista, é o momento para a gente começar a ficar um pouco mais cauteloso. Então talvez dias como foi hoje, nessa segunda-feira, a gente tenha mais dias nos próximos dias, pelo menos daqui até o final do ano. Vai reverter a tendência, vai ter tendência de queda? Não esperamos tendência de forte realização, mas pode ser que a gente tenha mais dias de volatilidade ao longo do mês de dezembro. Tá? Se vocês viram o último BMC Talks comigo e com o Alex, inclusive eu vou chamar o Alex aqui para apresentar um case que ele acabou de falar com eles, um case novo na bolsa, acabaram de fazer IPO. Isso a gente faz muito no projeto Small Cap Exponenciais. A gente conversa com a empresa e logo na sequência a gente passa o nosso feedback, né? Mesmo que a gente não tenha ainda uma recomendação, a gente já passa o nosso feedback para os cases. A gente costuma falar de 1 a 3 empresas por dia no projeto, tá? Algumas vezes a gente fala 2 empresas, 3, alguns dias a gente fala uma empresa. A gente tenta falar com pelo menos umas 4, 5 empresas por semana e a gente atualiza para todo mundo do projeto, né? Automaticamente, de uma forma bem dinâmica. E esse indicador, ele mostra que o mercado está muito otimista, que a gente pode passar por algum movimento de realização, tá? Então, de novo, é uma notícia boa, por isso que eu acho que está até contribuindo para a nossa bolsa subir, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar um pouco de cautela quando chega nesses níveis de preços, e por esse indicador mostra isso, tá? Lembrando, feito pela CNN, tá bom? Eu acho que era isso, o Daniel Oliveira. Depois qualquer coisa você me procura, eu passo aqui para
para vocês. E eu falando aqui de volatilidade. Então, vamos ver se depois a gente continua falando, depois a gente volta aqui para tirar todas as dúvidas que a gente já fala aqui. Lembrando que toda terça-feira a gente tem um Analytics, que é um projeto único aqui na BMC News, onde eu e o Bo, a gente junta análise fundamentalista com análise técnica, toda terça-feira às 18 horas, tá bom? Então não perca lá. Depois amanhã eu vou fazer uma live especial com o Pete Money, que é um grande amigo meu. Inclusive eles estão aí com a casa de análise, chama CEP Inside. E eles acertaram um grande call nesse ano de 2020, sobe mais 50%. Né? Quero ver quem acerta aqui que papel que é esse. Acho que já teve gente que comentou. E amanhã a gente vai estar junto para falar um pouco do que eles estão pensando de alguns cases, trocar algumas figurinhas, tá bom? É isso aí. Dalvinha, eu não sei se você já leu meus pensamentos, mas o case de hoje vai ser TASA 4, tá? TASA 4 a gente já está falando há mais de um ano. De novo, é arriscado? É muito arriscado a gente se antecipar. Mas ao mesmo tempo já tem gente no projeto ganhando mais de 150% nesse case e a gente vai reforçar um pouco da nossa visão nesse case, tá bom? Alguns detalhes, lembrando que a gente publicou um relatório para os membros do projeto no final da semana passada. A gente vai falar um pouco do que está o resumo desse case e do que está nesse relatório, tá bom? Mas esse relatório ele é privado somente para membros do projeto, que é a Taurus, a TASA 4, que foi uma das maiores altas na bolsa nessa segunda-feira, tá bom? Mas só para lembrar, o Sara Options, para quem agora está dentro do Sara Options, fazer um balanço do que foi na semana passada o Sara Options, e depois aqui a gente vai rodar o modelo e a gente manda aqui também para todo mundo que está lá no Sara Options Pro. O resultado da semana passada foi muito bom do Sara Options, teve 53% de calls positivos, dos calls no dia, ou seja, entre abertura e fechamento no dia, e na semana foram 71% de resultados positivos, tá? Alguns destaques: Suzano, BL 520 subiu 164%, Equatorial subiu 143%, opções de Equatorial, apontado pelo modelo, CSN AL 240 subiu 140%, e a Klabin L250 subiu 106%. O Sara Options acerta sempre? Não. Então é muito importante trabalhar com os estoques que a própria ferramenta trabalha, tá? Que ela sugere, e também a ferramenta também sugere tanto recomendação de compra como de venda, tá? Esses foram alguns calls recomendados na Sara Options da semana passada, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês, e eu vou terminar aqui com 2 recadinhos rápidos e depois eu vou chamar o Alex, que ele vai falar de um case que ele acabou de falar com eles, para vocês entenderem também um pouco da dinâmica do projeto Small Caps Exponenciais, tá? A gente faz reunião com as empresas, a gente tem acesso à equipe de RI, aos principais executivos, e a gente passa o mais breve possível já para todos os membros, tá? Então, primeira coisa, pessoal, tá rolando o IPO da Redditor, tá? Tudo mais constante vai acontecer. A gente não teve nenhuma informação ainda que foi cancelado, postergado. A gente tem a IPO da Redditor, lembrando, dia 4 de dezembro, encerramento do período de reserva. O que é o dia 4 de dezembro? Um dia depois do dia mais importante do ano, né? Se todo mundo lembra o que é o dia mais importante do ano, tá? TASA é 50 a 100. Isso deve ser o percentual de ganhos, né? Piraíba 11. Então, lembrando, Redditor, para quem for participar, a gente deixou um relatório, é só deixar o mesmo endereço, mas colocar sarainvest.com.br/IPO Redditor, tá? Redditor tudo junto. IPO é IPO Redditor normal. Se alguém puder escrever aqui, é só me avisar aqui, tá bom? Então, sarainvest.com.br/IPO Redditor, tá? Se alguém puder escrever, eu agradeço. O que vai estar lá? Tem um relatório público, gratuito. Lembrando, esse relatório é individual, pessoal. Por favor, não repassem um relatório. Pode repassar o link para quantas pessoas vocês quiserem, mas não repasse, por favor, o relatório. Para uso individual, pode passar, pode ler quantas vezes vocês quiserem, mas o link pode repassar, só não peço que repassem o relatório individualmente. sarainvest.com.br/IPO Redditor. Tem toda a nossa opinião, quanto que a gente acha que vale a empresa, o que a gente gosta no case, tá? E outros detalhes tem ali bem completo.
Muita gente falando que foi um dos melhores relatórios de IPO que o pessoal viu. Lembrando, qual que é o último dia de reserva? A IPO da Redditor, 4 de dezembro, um dia depois do dia mais importante do ano. Beleza, pessoal? Então anota aí que eu estou falando IPO. De novo, a nossa opinião é 100% independente, a gente não está ligado a nenhum banco, nenhuma corretora, a gente não é remunerado nem pelo IPO, então acho que vale a pena ler lá com calma o relatório, avisa para todo mundo que está lá no link, vê com calma, vê se faz sentido participar ou não, tá bom? Eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Então, para a gente terminar aqui, antes de eu chamar o Alex, vamos entrar em detalhes de TASA que está todo mundo pedindo, tá? O EPA Dias aí, sempre me lembrando. É isso aí, pessoal. Lembrem do coraçãozinho aqui também, é muito importante que isso ajuda muito o próprio Instagram a chegar a mais pessoas. Beleza? Qual que é o preço máximo? Recomenda. Dá uma olhada lá no relatório, que tem quanto que a gente acha que é o preço justo. Então vai depender muito do preço que vier a oferta, tá bom? É lógico, aqui eu posso ser bem direto. Quanto mais perto do piso, maior o potencial de valorização, tá bom? Mas o ativo é muito bom, a gente gostou muito do case, eles são realmente vanguardistas, são muito fortes, tá bom? É isso que a gente queria reforçar no IPO de Redditor, mas acho que vale a pena entrar, ver todos os detalhes lá. Tá, então vamos falar aqui de Sara Filho na área. Cadê o Sara Filhos? Vamos falar de um case novo da Bolsa. É isso aí, Alex. Vai se preparando aí que daqui 5 minutinhos o Alex está chegando para falar de um case novo que ele acabou de conversar com os executivos aí para trazer para a gente. Tá? Um case que tem pouca cobertura, pouco conhecimento, mas vale olhar. Então, de falar de Taurus. Pessoal, Taurus, eu estava pegando aqui, isso aqui até a parte da tarde de hoje. Eu não vi como é que fechou não ficou o fechamento exato, tá? Mas até agora, a parte da tarde, as ações da Taurus estão subindo nesse mês de novembro quase 90%, tá? Então, para quem acompanha a Sara Live todos os domingos, nesse case a gente já comentou 1, 2, 3 vezes. No projeto também a gente já está com preço médio muito bom, tá? A gente também está com lucros muito bons no projeto, lá no nosso clube de investimentos. A gente está com ganhos muito fortes. Marco, quando a gente começou a falar de Taurus, amanhã eu vou estar com o Pete e vou fazer essa provocação com ele. Lembra quando eu comecei a falar com Taurus, né, para todo mundo? Devia estar ali na faixa dos R$3 mais ou menos, né? A gente só recebeu críticas. O que você está fazendo? O que você está falando? Não fala isso, olha besteira. Pessoal, normalmente quando a gente encontra um case como esse, a gente vai ter 99% de críticas e muito pouco elogio, muito pouco elogio. Os resultados algumas vezes demoram meses para aparecer. Só que quando eles aparecem no projeto Small Cap Exponenciais, eles garantem talvez também meses de retorno. Eles já estão dando retorno aí que a gente esperava que fosse acontecer em 5 anos, já tem gente no projeto tendo retorno. Então é por isso que a gente fala assim, pessoal, é difícil, a gente vai ser criticado, são cases muito complicados, às vezes demoram meses para começar a aparecer da atração, mas quando aparece, são resultados como esse. Em um mês, do mês de novembro, essa ação sobe quase 90%. Tá bom, pessoal? Então, é isso que Você acha que quando chegar o colapso, essas small caps podem cair muito? De novo, eu acho que você precisa entrar no projeto Small Caps Exponenciais para entender o nosso perfil. O que aconteceu em março? A nossa carteira do projeto era uma das piores carteiras do ano, em todas as comparações. A gente sofreu muito, a gente se adaptou, a gente realmente transformou a carteira. Hoje, novembro, dezembro de 2020, a nossa carteira é uma das melhores carteiras do país. Por quê? Porque essa é a nossa característica. Você precisa estar preparado para entrar nesse projeto, tá bom? Se você não tiver esse perfil, né? Se você não quiser arriscar para ter a chance de ganhar mais, não é o projeto aqui melhor para você. Melhor você investir num fundo de ações, investir num CDB de um banco, ganhar 2% ao ano. Não é isso que a gente busca, tá? A gente busca riscos acima da média e retornos muito acima da média, tá? Então, essa é a característica do projeto. Todo dia a gente vai pensar, acordar cedo, que ação que a gente pode ter, que pode subir mais do que a média, sabendo que a gente está correndo riscos maiores do que a média, tá? Se você não tem esse perfil, acho que é até melhor, né,
olhar para outras opções, fundos mais conservadores, tá? Então, é isso que a gente pensa aqui todos os dias. Por que a gente está com ganhos mais fortes, tão fortes? Por que a gente está ganhando 90% em Taurus em um mês? Porque a gente correu o risco. Porque a gente sabia que a ação poderia cair 30% em um mês, ou subir 90%. Então, a gente vai procurar esse tipo de case, tá bom? Então, é isso que a gente busca falando um pouco de case. André, a gente vem falando de Taurus já tem vários meses, tá? Então, o que acontece? Lembra da última vez que a gente falou Taurus? Eu acho que foi no comecinho desse mês de novembro. A gente falou o seguinte, a minha frase foi o seguinte, até teve muita gente que replicou no Twitter, eu acho. A gente está, na nossa visão, entre 0 a 10 da Taurus, a gente não está mais no 0 e a gente ainda está longe do 10. Provavelmente a gente já andou para o 5, para o 6, tá? Em termos de uma escala de 0 a 10. Temos muito ainda para caminhar, mas uma parte relevante já andou desse case, tá? A gente ainda vê um bom potencial de valorização. Vamos entender aqui só uma métrica aqui para vocês entenderem, né? Falando um pouco aqui dos resultados, um pouco dos resultados, né? Os resultados foram muito fortes. Eu não vou entrar aqui em detalhes dos resultados, mas vamos fazer uma continha aqui para vocês verem. Caixa líquido gerado das operações da Taurus nos 9 meses de 2019. A companhia, nesses primeiros 9 meses, né, até setembro, gerava cerca de 60 milhões de reais nas operações. Ano de 2020, a Taurus, nas operações, gerou 261 milhões de reais. Será que não está acontecendo? Né? Qual que foi o nosso trabalho aqui? A gente precisou se antecipar nesse movimento, correr risco, né? Poderia ser uma ação que caísse 30%? Sim, e tiveram vários dias que a ação oscilou muito, né? Mas a gente se antecipou esse movimento. Então hoje a companhia gera muito caixa, tá? Lembrando, aumento de caixa total consolidado no ano passado, destruição de caixa, esse ano, geração de caixa, tá bom? Então lembrando, pessoal, quanto que vale a Taurus hoje, né? Olhando para o fechamento de sexta-feira. A companhia valia cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Vou fazer aqui uma análise muito simples até para eu acelerar e correr e chamar o Alex, tá bom? Ele avisou bem antes de vale para pagar dividendos. É isso aí, o EDV, muito bem lembrado. Então o que acontece? Pessoal, primeira informação que a gente tem aqui relevante. Dia 3, no meu dia do meu aniversário, dia 3 de dezembro, a Taurus vai fazer uma reunião APIMEC. Inclusive, para quem não sabe, eu sou um dos diretores da APIMEC Nacional, que é a Associação dos Profissionais Analistas de Investimentos. Eu sou diretor administrativo financeiro de lá, tá? E agora, no dia 3, eles vão fazer a reunião APIMEC para mostrar tudo o que está acontecendo na companhia. Pessoal, numa reunião dessa, a gente tem vários investidores, vários analistas e costuma chamar muita atenção do mercado. E lógico que numa apresentação dessa, a companhia vai reforçar todos os pontos que estão sendo muito bons, tá? Então, o que acontece? A gente pode ter, né, ali no meu aniversário, um grande presente eu receber que a ação ter mais uma nova atração, tá? Porque vai chamar muita atenção de grandes investidores, todo mundo vai comentar, a mídia vai comentar. Então, de novo, eu não sei o que a companhia vai falar. Provavelmente ela vai falar muito dos resultados passados e vai falar também muito das expectativas, que na minha opinião são muito positivas, tá? Então, mais uma notícia que a gente precisa ter atenção nessa semana, tá? Então você vai lembrar, pô Marco, que belo presente você está dando pra gente, né? No seu aniversário a gente que ganha o presente, né? Quero ver, pessoal, me copiem, me marquem nessa postagem aí no dia 3, tá? Mas vamos só pra gente ver um número aqui de Taurus. Eu peguei um número para vocês entenderem. A geração de caixa em 2007, operacional, né? No ano de 2007, da Taurus toda, rodou na casa de 90 milhões de reais. Esse era o número de 2007, tá? E lá em 2007 a companhia valia cerca de 1 bilhão de reais na bolsa. Valor de mercado, 1 bilhão de reais. Hoje, a companhia, nas nossas projeções, a gente acredita que nos próximos 12 meses a companhia tem a capacidade, sim, de gerar cerca de 400 milhões de reais, tá? Então vamos fazer uma conta simples. Quanto que vale a empresa hoje? 1 bi 100. Na nossa projeção, a gente acredita que deva gerar pelo menos 400 milhões de reais nos próximos 12 meses, tá? Ou no ano de 2021. Em 2007, a companhia valia 1 bilhão de reais e ela gerou 90 milhões de reais
de geração de caixa operacional de EBITDA. Será que não tem nenhuma distorção nesse número? Será que ainda está caro? Né? Perguntando assim, será que eu estou chegando atrasado na história? Será que agora, depois de subir 90% o mês, ainda tem potencial? Né? Vocês entenderam a conta que eu fiz aqui? A companhia está gerando quase 4 vezes mais caixa do que gerava quando ela tinha o mesmo valor de mercado lá em 2007. Mais ou menos, né? Contas parecidas. Então, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Ela vai multiplicar por 4? Não, a gente acredita que não. Lembrando, a nossa opinião já saiu do 0, está mais ou menos no 5, 6, até chegar ao 10 tem ainda um caminho para percorrer. Tá? Mas ainda tem muito potencial esse ativo. A gente refez uma avaliação, essa avaliação já está ficando atrasado, né? Mas a gente tem um cenário otimista ainda com grande potencial, tá bom? E provavelmente a companhia vai entregar esse cenário otimista. Todo mundo entendeu essa conta aqui que eu fiz? Tá? Eu falei, até que ponto vale a entrada em TASA? Faça essa conta você mesmo, isso que a gente trabalha muito no projeto Small Caps Exponenciais, para você entender se vale a pena a nova entrada. Tá? Lá no projeto Small Caps Exponenciais, o que a gente quer muito é ensinar todo mundo a pesquisar. A gente, desculpa, voltando aqui, a gente não quer realmente dar o page, fala assim, aperta esse botão aqui e é isso. Não, façam suas contas e fiquem confortáveis que realmente tem gente no projeto Small Caps Exponenciais que tem uma posição maior do que a gente mesmo na carteira do projeto, tá? Então, e está ganhando muito mais do que a gente. Então, é isso que a gente precisa e que a gente ensina muito no projeto todos os dias, tá bom? Então, nas nossas contas, para vocês entenderem aqui, EV/EBITDA, nas nossas contas, tá? Que é um múltiplo para vocês entenderem. 5,56% da Taurus contra seus concorrentes, na média, negociam a 10,24%. Então, será que mesmo que depois dessa alta a Taurus já está cara? Será que ela já subiu o suficiente? Será que o que será que aconteceu? O que será que vai acontecer? Tá? Então, na nossa avaliação ainda tem muito potencial e não, está muito distante ainda de chegar no que seria o seu valor justo. E de novo, a companhia tem uma chance muito grande de me surpreender positivamente, a gente tem que rever esses números, tá bom? Então é isso que eu queria falar aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou chamar aqui agora o Alex para a gente falar de um case também ainda fora do radar, pouco conhecido, fez IPO recente e ele vai passar as percepções que ele teve para vocês entenderem um pouco também da dinâmica do projeto, tá bom? E o Alex roubou meu tripé, né? Então... eu tô com o tripé do chefe aqui. Boa tarde, pessoal. Vamos falar de um case bem bacana aí, né, Marco? É isso aí. Vamos ver se quem adivinha aí, um case que fez IPO neste ano, né? Um IPO recente, não é Pets. Vamos ver se também não é Melios, vamos ver se alguém adivinha. Não tem sorteio de caneca, tá, Marco? Só para avisar. Mesmo porque você vai ter que sortear a sua. Se você for sortear, você vai ficar sem caneca. Vai acabar ficando sem caneca. O Vinícius sabe porque ele trabalha aqui com a gente. Mas enfim, não vamos enrolar, mas a Daniela já adivinhou. Matheus. Isso mesmo, quem é do projeto sabe, né? A gente conversou com o Matheus. O Marco, antes de eu entrar aqui, ele falou que a gente conversa com 4, 5 companhias no dia. Hoje nós conversamos com a IRB, conversamos com a STT e também conversamos com o Grupo Matheus, tá? Somente hoje. Então a nossa agenda é muito puxada, a gente vai conversar com o Magazine Luiza ainda, vai conversar com outros cases muito bons. Então nossa agenda... Ô Marco, se você tiver um tempo, eu até compartilho a agenda para todos. Quem é do projeto sabe, né? Mas só para passar aí para quem não é do projeto, para tentar e saber um pouquinho da nossa vivência, né? Do nosso dia a dia, que a gente vai passando por aqui. Então amanhã a gente tem um call com a Metal Leve e também com a PetroRio. Na quarta-feira a gente tem com a Camil e também com a Ares, outro case aí novo na bolsa que a gente vai atualizar. Quinta-feira a gente tem com a Irani e com a Taesa. E sexta-feira a gente tem com a 3R Petróleo, um outro case também que fez a IPO recentemente, com a Edux e também com a Erigs, tá? Somente nessa semana. Na outra semana a gente vai ter mais outros cases para atualizar, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre Grupo Matheus, né? GMAT3, né? Esse é o ticker da bolsa. Conversei com os principais executivos da companhia, com o time de RI. É bem bacana, eu mesmo apelidei, até falei para o Marco antes de entrar na live, eu apelidei o Grupo Matheus de Quero Alimentício, né? Ou seja, quem conhece sabe do business model, né? Ou seja, do modelo de negócios da Quero, é basicamente, não posso falar igual, mas é muito parecido, né? Lembrando que Quero está lá no sul do país,
né? E o Grupo Mateus está localizado no norte e nordeste do país, mas o modelo de negócio é basicamente buscar eficiências onde os grandes players não estão, né? Então, com isso, eles conseguem capturar boa margem, conseguem pegar bons clientes, fidelizar mais rápido. Então, isso que eu vou passar aqui um pouquinho sobre o case, tá? Primeiro, quem não conhece sobre o Grupo Mateus, vale a pena conhecer a história do fundador, tá? O Wilson Mateus é um cara que está 34 anos de história só do Grupo Mateus. Ele começou, quem acompanha a história dele sabe, começou aí do zero, né? Então é uma das histórias de empreendedorismo muito famosas aqui no Brasil, é uma história que vale a pena conhecer, tem até uma biografia, né? Conta um pouco da história dele lá no Brasil Journal, acho que vale a pena conhecer também. Lembrando que essa companhia tem 4 pilares de crescimento, né? Então sempre quando eles falam um pouco sobre o que é o Grupo Mateus, né? Quais são as frentes de negócio, eles falam sobre 4 principais negócios, claro que tem outras verticais aqui, mas sobre as 4 principais são serviços, logística, pessoas e tecnologia. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esses 4 pilares rapidamente aqui. Lembrando que a logística, eles falam que eles não são uma companhia, né, de varejo, eles falam que são uma companhia de logística que transformou-se em uma companhia de varejo alimentício. Por quê? Né, quando começou lá atrás, muitos anos atrás, hoje ele tem mais de 9 CDs, né, ou seja, mais de 900 centros de distribuição pelo país, também em outras verticais como panificação, também como hortifruti, que eles estão montando toda essa cadeia de abastecimento, que, lembrando, aqui no Sudeste, né, Marco, quando a gente fala dos principais cases aqui, Carrefour, né, da Bolsa, Pão de Açúcar, né, que está aliado ao açaí, a gente está muito acostumado de ver centros de distribuição muito próximos das cidades, né? E lá no centro, né, quando a gente pega lá no Nordeste, no norte do país, a gente enfrenta uma grande dificuldade de infraestrutura, né? Então, o Grupo Mateus já não está desde ontem na Bolsa, né? Desde ontem na Bolsa, faz pouco tempo que está na Bolsa, mas faz muito tempo que essa empresa já está consolidada por lá. Então, agora, praticamente, a maioria das pessoas conheceram o case agora porque fez um IPO. Mas o grupo já está há mais de 30 anos e conseguiram consolidar uma boa cadeia de logística. Então, qual é o principal diferencial do Grupo Mateus que outros players que estão lá não conseguem capturar? É praticamente a malha logística dele, que são muito bons, conseguem... Eles até falam que quando eles vão fazer uma entrega, eles conseguem passar em 4, 5 cidades, né, com caminhão, conseguem abastecer e depois conseguem voltar com o caminhão cheio ainda e entregar em outras cidades. Tá? Então, é basicamente um movimento que até que a Via Varejo via fazendo, agora até que a Via Varejo terceirizou, mas considerando a parte de logística, o Grupo Mateus contém basicamente, no números gerais aqui, 900 caminhões. Quais são os caminhões próprios? Né? 1/3, ou seja, 300 caminhões deles são próprios, o resto são terceirizados. Tá? Então, passando sobre outra pauta aqui, falando sobre lojas. Né? Eles fecharam o terceiro trimestre de 2020 com 145 lojas, tá? Considerando que eles têm 2 modelos de loja que são os principais, que são os modelos de atacarejo, né, que é a parte que a gente chama de cash and carry, né, que é a parte de mix. O que diferencia, né, o atacarejo quando a gente fala de açaí e quando a gente fala de Grupo Mateus? O principal diferencial que a gente pode observar é a parte do mercado local. Tá? O que acontece? Quando a gente pega os SKUs, né, que são os produtos cadastrados no açaí, por exemplo, vou comparar o açaí com o Grupo Mateus. Né? Qual que é a diferença de um do outro? A diferença entre um e outro é que lá no Grupo Mateus eles conseguem oferecer mais SKUs, mais mix de produtos locais, ou seja, produtos locais de produtores locais, né, e mais alternativos, porque se a gente pegar a renda da população lá do norte e do sudeste é totalmente diferente. Então, basicamente, o jeito que as pessoas... Olha o Mário comentando aqui. Acho que tá próximo, Mário. Não fala isso. É que eu não posso mostrar aqui, né? Mas, o ângulo não permite, mas o Mário, eu acho melhor o inverso, né? Até o Alex fazer uma recalchutagem. Mas tô precisando. Deixa eu só aproveitar e interromper um segundo também. Pessoal, muita gente comentando aqui também de cidades, né? Que vocês estão, que está abrindo loja do Mateus. É muito legal quando as pessoas vão lá numa loja, numa abertura, ou filmam, ou bate foto, marca a gente, marca eu, marca o Alex, marca a Sara Invest, né? Que a gente reposta e é muito legal como um registro, até para a gente entender como é que está a abertura, como é que está a venda local, porque assim, principalmente, como o Alex falou, não dá para a gente comparar, a gente está aqui no Sudeste, a gente conhece pouco o dia a dia das operações, né? Como é que é a logística,
será que é bem feita, será que não é, a venda, né, o processo de pós-venda, né? Então sempre bate uma foto, bate um vídeo, marca a gente aqui no Instagram, Sara Invest Oficial, do Alex, o meu, e é muito legal também para a gente repostar e para ir mostrando também como é que como é que estão as operações, principalmente as novas operações, né? Isso é bem legal. Legal, Marco. E outra coisa também, né? Lembrando outro grande diferencial do projeto, Marco, que são as imersões presenciais, né? A companhia nos convidou, Marco, eu tenho até aberto um convite aí para os membros do projeto, vamos ver se a gente consegue viabilizar isso. Janeiro ou talvez fevereiro, da gente aqui do projeto aqui de São Paulo, para visitar aí a unidade de negócio, as distribuições do Grupo Mateus. Então a companhia até fez um convite para a gente e a gente já até fez algumas imersões já esse ano. Bom, vamos continuar por aqui então, uma coisa rápida, Marcos, só passar o panorama de Grupo Mateus, quem tiver dúvida pode mandar para a gente aqui. Bom, depois do Cash and Carry, né, o modelo de mix e atacarejo que eu acabei de falar, que é o diferencial é o comércio local comparado ao mix de SKUs padrões. Agora a gente está indo para a parte de hiperloja, né, que eles falam que são uma loja muito grande, que são 2 lojas só que ficam localizadas lá em São Luís. Essas lojas eles falam que tem a área gourmet, que tem uma área ampliada, enfim, que tem outros serviços lá dentro. Então, basicamente, eles querem aumentar essas grandes lojas onde são grandes capitais, né? Ou seja, onde já tem outros players consolidados, mas eles conseguem ganhar margem, que essas lojas são um diferencial muito competitivo comparado aos tradicionais atacarejos, tá? Então, qual que é a frente de negócios do Grupo Mateus? Eles querem atacar cidades que estão acima, né, acima de 25 mil habitantes, ou seja, se uma cidade tem acima de 25 mil habitantes e tem uma loja Mateus próxima, é aí que o Grupo Mateus vai chegar. Tá? Então, basicamente, até os executivos falaram que lá na sala, né, uma curiosidade para vocês, até na própria sala do Wilson Mateus, ele tem um grande mapa do Nordeste do Brasil, ele tem aquele alfinetezinho, né, que ele vai pregando a cidade que ele vai chegando. Que é basicamente que eles falam assim, a gente não quer chegar a abrir loja a rodo, né? Peguei o dinheiro da oferta, quero abrir loja porque eu quero abrir. Não. Eles querem abrir com estratégia, né, com logística integrada, então loja após loja, cidade após cidade, consolidando marca, fidelizando o cliente. Então essa é a mensagem que o Grupo Mateus quer passar. Tá? Uma outra pergunta que eu fiz no call foi basicamente, eu acho que todo mundo pode falar sobre isso. Né? Quando a gente pega Nordeste, Norte do país, o que está acontecendo com a redução do auxílio e agora no começo do ano vai parar, não vai pagar mais o auxílio emergencial. Né? O que pode acontecer? Você acha que a margem pode cair? Você acha que as vendas podem desabar? Né? O que pode acontecer? A companhia diz que, basicamente, quem olhou os números do segundo trimestre para o terceiro trimestre não viu nenhuma queda. Tá? Primeiro, eles consideram que é serviços essenciais, né? Ou seja, quem vai lá no Mateus para comprar uma comida, né? Ou seja, vai continuar comprando, né? Que esse é serviço essencial. E aqui no Sudeste, uma coisa que pode acontecer que lá não, tá? Não tão forte assim, é que aqui no Sudeste, como a renda é mais alta comparado ao Brasil inteiro, aqui se você compra uma carne de primeira, por exemplo, quando vem uma crise você compra uma carne de terceira ou até um frango, né, que é um produto mais barato. Lá no Nordeste do país é muito difícil isso acontecer, lá não tem um valor agregado de produto assim. Ou seja, as pessoas compram basicamente, na média, o mesmo padrão de produto sempre. Tá? O que pode acontecer na crise é que eles aceleraram a compra de produtos que estavam comendo em casa. Agora não está tanto em casa, não vai comprar tanto, mas a margem vai continuar. Então, ou seja, eles disseram que não houve queda no ticket médio. Tá? E também, eles falaram que qual que é a leitura da economia lá? Eles estão dizendo que, basicamente, a parte de pecuária e a questão de agro, não precisa nem escutar sobre isso que eles falaram. Né? Se a gente observar o PIB da agricultura, está crescendo muito forte, está ignorando a pandemia. O Marco sempre fala isso, fala das empresas, mas eles passaram assim a leitura que, basicamente, as companhias que estão sendo beneficiadas de pecuária, agricultura, estão tendo um movimento muito forte, gera muito emprego, tá? Então eles conseguem manter uma renda no Estado, né, consolidando no Estado, praticamente saudável. Claro que tem uma dificuldade muito grande de renda, desemprego, né, acima da média em outras capitais, em outros estados, mas eles falaram que na média também, falando sobre empregabilidade, esse setor vem puxando muito e vem colaborando para o consumo nas lojas do Grupo Mateus. Uma outra curiosidade que eu quero passar aqui, Marco, uma coisa bem interessante, na maioria das cidades onde o Grupo Mateus entrou, eles falaram que até foi uma fala que o Wilson Mateus, o presidente, disse em um dos roadshows que ele fez com diversos bancos de investimento, foi que entre algumas entradas do Grupo Mateus nas cidades, ou seja, tem cidades que tem 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, e entra com uma unidade do Mateus lá,
essa loja que tá oferecendo os empregos, né, que são centenas de empregos, é vista pela população como uma oportunidade de carreira da vida, né? Ou seja, essas pessoas abraçam o negócio, né? Ou seja, abraçam o business, querem entrar, enfim, querem crescer lá dentro, né? Inclusive, eu até falar um pouquinho de outro pilar, que são pessoas, que eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso, que é uma coisa muito interessante. Então, ou seja, não é um cargo, né, como eu falo assim, não é um supermercado qualquer, por exemplo, aqui em São Paulo, são 10, 15, 20 supermercados que abrem vagas, né? E aqui tem diversas vagas de oportunidade, não só supermercado. Lá tem a prefeitura e tem o Grupo Mateus, né, que oferece muitas vagas de emprego. Então, muitas das vezes, a oportunidade da vida da pessoa, né, ela considera como a chance do ano da vida da pessoa crescer profissionalmente, numa loja do Grupo Mateus. Tá? Então, aqui até o Mário Gil falou que mora por lá, falando, ó, aqui vai gerar 400 empregos. Então, isso é um grande exemplo que a companhia vem fazendo. Isso é muito legal, esse ato de empreendedorismo. Tá? Bom, passando outro principal ponto, acho que todo mundo... Pode falar, Marco, desculpa. Não, aí. Só o Casa Branca aqui, ó, detetizadora, falando parabéns pela explicação, né? Eu também concordo, obrigado, Alex, pela explicação. Mas lembrando que o Alex está fazendo aqui é algo que a gente faz todos os dias no Projetos Qualquer Exponenciais. Então, essa é a nossa rotina, tá bom, pessoal? Então, essa explicação aqui bem detalhada dos cases, né, dos calls que a gente faz, o nosso time tem feito aí com uma recorrência bastante grande, tá? Então, a gente está mostrando aqui um pouco da vivência do Projeto Qualquer Exponenciais, principalmente para quem não conhece. Então, esse aqui está sendo na prática, porque o Alex acabou de falar com eles, tá bom? Hoje à tarde. Só para interromper, agora fecha parênteses. Fecha parênteses aí, vamos lá. Tá falando, tem locais que ele é o shopping do lugar, realmente. Isso que a gente observava aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, né, Marco? Praticamente eu não estava vivo aqui, mas praticamente eu acho que quando o Marco era criança, né, não existia muitos shoppings aqui. Quando entrava um grande supermercado, né, o Mapping, né, entrava esses grandes supermercados, era atração. É basicamente a mesma leitura que a gente pode fazer lá no Nordeste do país, tá? Então, ou seja, tem uma frente de crescimento muito grande, né? Matheus está liderando, está entrando sozinho nesse mar azul aí, nessas cidades pequenas, onde eu até vou falar a parte de açaí, qual que é a diferença do açaí Grupo Mateus em penetrações de negócios, tá? Então, ao Mário de novo. Bom, falando sobre a parte de açaí, uma pergunta muito legal, quando a gente fala com todos os investidores, né, Marco? A gente fala com nossos clientes private, a gente fala também com os projetos small caps iniciais, que fala assim, bom, legal, bacana, eu entendo o case, mas eu quero saber o seguinte, eles querem crescer e uma hora ou outra eles vão entrar numa cidade que tem o açaí. E aí, o crescimento vai continuar, vai cair? Qual que é a diferença sobre isso? Passei essa pergunta para eles, e eles disseram basicamente o seguinte, olha, a gente vai crescer, a gente está planejando crescer muito, double digits todo ano, 2 dígitos, mas o que está acontecendo? E eles falaram basicamente isso, né? Não é essa leitura, mas eles não falaram essas palavras, mas o que eu vou dizer basicamente é o seguinte, ignora açaí. Foi essa palavra que ele disse. Por quê? Na média, em todas as lojas que a gente vai entrar, as capitais é uma taxa muito pequena que a gente vai abrir loja nas capitais. A gente quer abrir onde ninguém está. Então, açaí, eles até falaram assim, eles até fizeram uma provocação, devolveram com uma provocação. Pergunta lá para o açaí se eles querem abrir loja onde a gente quer abrir. Pergunta para eles se eles têm logística para aguentar o que a gente faz. Né? Então, eles falaram que é muito difícil um açaí ou outra empresa do tipo criar uma logística do zero, não do zero, né? Eles estão há 30 anos lá no Nordeste, eles têm um know-how muito grande, sabem o perfil do cliente, sabem vender, sabem dar margem, né? Sabe captar, sabe fidelizar, então não é de hoje. Tá? Então é muito difícil a gente falar assim, vai entrar uma empresa aqui do Sudeste, vai entrar no Nordeste, no Norte, vai dominar tudo. Acho que, vamos pensar 2 vezes, pessoal, porque eles estão lá há mais de 30 anos. Tá? Então até o Mário Gil falou, aqui tem um atacadão e um açaí. Mas na minha visão aqui, eles até passaram isso, nas grandes capitais, ok, pode diminuir, mas eles falaram assim, que lá onde eles já estão, ou seja, tem lojas que eles estão com açaí, atacadão e Grupo Mateus. Eles falaram, a gente não viu queda de ticket médio, não viu queda de vendas. Eles até falaram que viram até aumento de vendas. Tá? Por quê? Consolidação da marca, Grupo Mateus é uma marca famosa, que a gente falou do mix de produtos SKUs diferentes de outras lojas. Então, basicamente, até o Mário Gil passando feedback, açaí é muito desorganizado. Então, esse é um feedback de um cliente aqui nosso que mora lá. Né? Uhum. Então, bom, indo para o outro lado aqui, Marcos, só para correr um pouquinho, eu sei que a gente tem que correr aqui com o nosso você tem mais 5 minutos para terminar, e depois, então você tem 4. Depois eu vou dar um desafio para todo mundo, pessoal. Eu vou fazer aqui uma competição, que vai ser briga, porradaria,
mas vai ser bem legal. E eu vou deixar a surpresa para o final, beleza? Boa. Vamos lá, então, para ter essa surpresa, então eu vou falar bem rápido aqui. Depois eu vou fazer um áudio bem completo para todo mundo. Quem é do projeto sabe que a gente passa um áudio, explica, responde dúvidas de todo mundo lá, 24 horas por dia. Bom, vamos falar rápido agora da parte, outro pilar que é tecnologia. Bom, eles estão com e-commerce, né, que é o Mateus Online. Eles estão vendendo parte de eletrônicos, eles não vendem alimento por lá, tá? Eles estão implementando ainda, está sendo muito bacana. Serviços financeiros, né, que é a parte aí, de cartões de crédito, corresponde a 3% do faturamento, ou seja, 3% vai dizer, é pouco, mas isso significa qual é a leitura do copo cheio? Grande avenida de crescimento, tá? Alta penetração. E também eles falaram que tem cidades que tem nem sequer agência de banco. Um cliente vai lá com dinheiro, né, nem sabe baixar um aplicativo, então tem todo esse education, que isso eles falaram que ao longo dos anos, né, nem de mês, mas ao longo dos anos, eles vão crescer muito share e dar muita margem para isso. Também estão criando até outros aplicativos também, que eles até fazem a parte de vendas online, né, para você retirar na loja, ou você pagar para entregar também, né, que é basicamente o James, né, no Pão de Açúcar também faz isso aqui em São Paulo e outras cidades. E também estão estruturando, não tem isso agora, mas estão estruturando para cashback, tá? Inclusive, eles até contrataram grandes executivos, né, do Banco Carrefour, de outros bancos, grandes bancos do varejo, para estruturar toda essa parte do Mateus, tá? Então é bem interessante. Vamos falar de cartões rapidamente. Cred Nosso é um cartão que eles têm mais de 100 mil cartões pré-pagos, que é basicamente o seguinte, lá a pessoa, né, o cidadão, desbancarizado é muito grande comparado à média, ou seja, muita gente não tem conta de banco, não tem agência, então eles oferecem um cartão pré-pago. Então não precisa ter análise de crédito, nada, ele pode usar o cartão, dentro desse cartão ele pode comprar na internet, enfim, comprar eletrônicos do Mateus, de outros produtos, enfim, transacionar lá dentro. Então tem esse cartão que já conseguiram aí mais de 100 mil cartões emitidos, e também tem o cartão que eles fizeram, que é o Mateus Card, que é uma JV, né, uma Joint Venture com o Bradesco, que eles conseguem parcelar em até 24 vezes produtos, enfim, eletrodomésticos do Mateus, enfim, com condições exclusivas, especiais para os varejistas, tá? Bom, falando da última parte agora rapidamente, falando sobre pessoas, eu perguntei para eles sobre o turnover, né? Ou seja, as pessoas, se tá muito tempo de casa, se eles saem. Eu acho que o mais legal, pessoal, é a gente analisar quem traz resultados são as pessoas, né? Resultados, basicamente, é um time, né, que está por trás, são os executivos, a pessoa que está lá no dia a dia da empresa, aponta. Então a gente sempre faz essa pergunta, né? E as pessoas estão se mantendo lá, tem muitos anos de casa. Então foi bem bacana que eles até falaram que o gerente de logística tá lá há mais de 20 anos, né? Tem muitos gerentes lá de lojas que estão há mais de 10 anos. Por quê? Porque eles têm uma faculdade chamada UMA, que é a Universidade Mateus, que é uma universidade que eles têm um treinamento de 4 meses para desde a pessoa que entrou como faxineiro, almoxarife, né? Ou seja, atendente, enfim, qualquer coisa do tipo, na base, crescer e até virar nível de gerência, coordenador, superintendente das lojas, tá? Então é bem interessante. Eles até falaram de uma funcionária que entrou como auxiliar de limpeza e virou gerente de loja, tá? Então isso, pessoal, isso é muito legal, né? Isso é muito incrível. São pouquíssimas empresas que dão esse treinamento, né, que capacitam pessoas, e eles estão cada vez fortalecendo mais isso. Porque eles falaram, gente, a gente quer crescer 50, 30 lojas, e a gente precisa de gerente, pessoal para tudo isso. E a gente quer basicamente pessoas treinadas para isso, pessoas com cultura do Mateus, né, pessoas que têm tempo de casa. E eu vou só contar o último caso aqui, tem outras coisas para passar aqui, mas eu vou passar o último grande caso, que já que está faltando um minuto para eu falar. Tem um caso que até o próprio Wilson Mateus falou, que o Mateus abriu uma loja numa cidade pequenininha lá do Nordeste do país, e tinha um caso de um funcionário que até me comoveu um pouco, na hora que ele entrou, na época, né, ele entrou na parte de açougue, na parte de peixaria lá do supermercado. Ele pedalava, gente, 25 quilômetros por dia para chegar no Grupo Mateus, e ele chegava às 5 da manhã e ia embora lá da loja do Grupo Mateus, 8h30 da noite, e pedalava mais 25 quilômetros para voltar para casa. Assim foi por diversos anos, e agora ele é gerente de loja, tá? Então, assim, que nem eles falam, quais são os valores do Grupo Mateus? Que nem eu perguntei, quais são os valores? Trabalho duro, né, acreditar que todo mundo pode chegar lá, né, que é a própria história do fundador, né, ter essa cultura forte. Então, enfim, basicamente o Grupo Mateus é além do supermercado, tá? Eu não estou vendendo case, mas olhar pela essa história de pessoas é muito bonito, Marco, ver que as pessoas realmente acreditam e tem esse trabalho duro, dedicação, acreditar num sonho. E principalmente eu aqui, Alex, e todo mundo aqui do time da Sara Invest tem esse amor pelo que faz,
trabalha incessantemente, 24 horas, sábado, domingo. A gente também é um grande exemplo disso. Quem é do projeto sabe. Então é isso, Marco, só passar uma explicação para todos. Muito obrigado. Muito top, pessoal falando aqui que foi um roadshow, né? Na verdade, eu acho que foi melhor que muito roadshow que eu já participei nessa vida. Então, pessoal, lembrem de fazer a sua inscrição. É só deixar o e-mail lá no sarainvest.com.br para garantir a sua vaga. Se você recebeu lá o aviso, a sua inscrição está feita, sua pré-inscrição está feita, pode ficar tranquilo, tá bom? Se der algum problema também, a gente deve abrir agora lá pelo dia, no máximo no dia 15 de dezembro agora, tá? Nessa primeira quinzena a gente deve abrir as novas vagas, tá? Mas é só ir lá no sarainvest.com.br, né? Se alguém puder escrever aqui e garantir a sua vaga na pré-inscrição, tá? Lembrando que vai ser por ordem de chegada, por ordem Olha o Cabral aí. O Cabral, mito Cabral, passou por aí, correndo. E pessoal, a gente tem 1 minuto agora, deixa eu só agora deixar o desafio que vai ser porradaria, né? Bomba, explosivo, vale tudo, tá? Então aqui vai ser briga de gente grande. O que eu vou propor aqui, pessoal? Eu sei que tem muita gente aqui que é regional, que mora na região atendida pelo Matheus. Tem muita gente de São Paulo, do sul do Brasil. Então vai ser minha briga só que acontece, eu vou estar numa ponta agora. Nos próximos 12 meses, 24 meses, eu vou montar um long shot. Vai ser Norte e Nordeste contra Sul e Sudeste. Eu vou montar os cases, então vai ser, por exemplo, GMAT na ponta long e outros cases. A gente vai ver quem vai melhor nos próximos 12 meses. Então vai ser o desafio, uma aposta. Vamos ver, depois eu coloco as provocações. Mas se fosse você, Alex, você estaria na ponta Norte e Nordeste ou na ponta Sul-Sudeste? Né? Sul-Sudeste, Marco, a gente tem Quero, a gente tem Açaí aqui, Sul-Sudeste, e no Norte a gente tem... A gente vai escolher os cases depois, a gente vai ter Gemate, Matheus, são esses cases, né? Ô Marcos, se for só Norte e Nordeste, eu até posso opinar, mas eu preferia muito mais long no Centro-Oeste e short no Sudeste. Aonde que todo mundo fala, 50% do PIB está no Sudeste, mas pessoal, o agro está voando. Né? Esse 50% do PIB sofreu um baque da pandemia. Agora vamos olhar um pouquinho do Centro-Oeste aí, pessoal. Mas eu ficaria um pouquinho long assim no Nordeste, é um potencial muito a ser explorado, tem muita coisa bacana para acompanhar lá. Lembrando que o investidor de bolsa gosta muito de evolução, né? De percentual de melhora, né? De crescimento. Então eu acho que eu estaria na ponta Nordeste, né? Para Dias aí. Nós já temos 2 votos aqui de Natal. Quem mais? Se alguém tiver aí de Norte e Nordeste. Lembrando, Marco, vou fazer essa só para dar um adendo que a situação fiscal lá no Sul também não está tão boa, né? Então o ambiente de negócios lá talvez, enfim, tem que dar uma olhada para ter alguns estados do Sul, não tirando Santa Catarina, mas principalmente Rio Grande do Sul. Melhorou um pouco, mas ainda está meio crítico, né? Então, enfim. Falando um pouquinho sobre esse cenário macroeconômico. A Cecília está no seu call aqui de Centro-Oeste, mas que acontece Centro-Oeste nunca tem tempo ruim, né? Sempre tá bem, né? O Cabral falou, eu estaria onde a Padtech está, porrada. O Cabral aí. Olha lá, Fortaleza, João Pessoa tá dominando por enquanto aqui. Centro-Oeste, Centro-Oeste não tem tempo ruim, né? Mas eu vou fazer essa aposta. Se alguém quiser na ponta contrária, eu dou esse desafio. O Luciano já falou que lá no Rio Grande do Sul tá feia a situação. Todo mundo, Marco, falando que quer lançar meu IPO, Marco. Ei, você vai estruturar a oferta aí? E o Book Builder aí? Quanto que vai sair a oferta? Acho que vai ser... Quantas vezes a demanda aí? Você acha que vai ter demanda para isso? Não, esse aqui é o famoso small cap exponenciais, né? Hoje o Alex, ele tá assim, ó. Daqui, vamos ver em quanto tempo ele vira um unicórnio. Ele vira $1 bilhão. Vai ser o unicórnio mais rápido da história. Beleza? Eu e todo mundo junto, né? Todo mundo que é de small cap também vai nessa tendência de alta aí, pessoal. Beleza, pessoal? Esse era a nossa sala live especial. Lembrando que essa aqui é uma reposição, né? Da nossa sala live de domingo. Domingo que vem a gente volta normalmente às 9h30. Tivemos imprevistos, mas já essa aqui é uma prestação de contas. Sala live continua totalmente aberta, todos os domingos, 9h30, tá? E lembrando, não esqueça de fazer sua inscrição sarainvest.com.br para garantir a sua vaga na pré-inscrição, tá? Deixou o e-mail lá,
a sua vaga está garantida, tá bom? Senão corre o risco de quando abrir as inscrições não ter vaga para todo mundo, tá bom, pessoal? Eu acho que era isso, até minha voz já está falhando. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Lembrando que a gente tem uma agenda bem grande, né? O Alex, né? O Alex também está fazendo algumas lives bem legais toda semana, toda terça-feira, lá aqui no perfil da Sara Invest Oficial. Amanhã, Marcos, só para falar, né? Amanhã a gente está junto com o Marcelo Cavalheiro, o gestor da Safari Capital, bem bacana. A gente vai discutir só case, só ações, o que o fundo está alocando, então vai ser bem bacana. Olha o Cabral aí de novo. Lembrando que o Cavalheiro, o Marcelo, lá da Safari, ele é um dos maiores gestores do país, ele tem uma história gigante, né, no mercado. Ele é professor. Pega um gestor assim que você ache bom, pensa no nome, não fala para mim. Ele é professor, ou provavelmente já trabalhou junto, ou ele foi referência, porque ele foi um dos grandes sócios para quem conhece a história lá da Grifo, quando era conhecida como antes do Credit Suisse comprar, enfim, toda a história ali do Credit Suisse Red Grifo, né? Ele foi construindo junto, foi sócio também dos grandes gestores aí do Stuberg, enfim. Então, um dos maiores gestores do país, o Alex vai bater um papo com ele amanhã lá na Sara Invest Oficial. Beleza? Eu acho que era isso. Luiz Stuberg, as opções L Vence. Depois a gente passa todos os detalhes sobre os nossos Saróbios. Beleza, pessoal? Eu acho que era isso. Uma ótima semana, um ótimo final de tarde, começo de noite. Qualquer novidade lá para o projeto a gente manda lá nos grupos. Tá bom, pessoal? É isso aí. O Alex vive na base de Red Bull, né? É um dos patrocinadores dele, né? Tem vários patrocínios. Quem quiser pode mandar para cá. Beleza, pessoal? Alex, mais algum recado que você queira lembrar? Não. Por último? Só dos cases que a gente está comentando aqui, né? Que nem você falou, Marco, isso daí não é uma novidade. Quem é do projeto, a gente sempre comenta, manda um áudio, enfim. É um atendimento muito personalizado, então vale a pena. Daqui a pouquinho a gente está abrindo novas turmas do projeto. E também lembrando, a gente atualizou vários cases, então provavelmente eu esteja em outra live com o Marco, comentando outro papel, outra reunião. Então vale a pena, continue aqui acompanhando. E também quem não acompanha, @SaraInvestOficial no Instagram. Amanhã a gente tem uma live exclusiva que o Marco acabou de comentar. Obrigado, pessoal, e até mais. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau.